Eu tô com um assunto um pouco polêmico que circula no mundo inteiro, aonde existem muitos preconceitos com os homossexuais. Muitas pessoas se iram contra os homossexuais. Muitas pessoas têm sentido de ódio, desejo ardente de matá-los, desejo ardente de humilhá-los. Mas eu quero dizer para você que Deus não humilha ninguém. Nós já tivemos amigos que estão nessa vida homossexual. São pessoas, sabia? Pessoas até educadas, pessoas que te tratam bem. Muitas das vezes até se você precisa de uma ajuda, eles te fazem, sabe? Pessoas carinhosas, seja com mulher ou com homem, com todo mundo. E muitos educados. Muitas das vezes eles têm um perfil de educação mais do que muitas outras pessoas, até pessoas que aborrecem, que repudiam o homossexualismo, elas não têm essa educação que muitos gays têm. Então, não afronte não, meu irmão. Quando você vê alguém fumando, você vai afrontar a pessoa que está fumando? Você não vai afrontar. E é um hábito terrível. Muitas das vezes você está passando na rua, aquela fumaça vem, ninguém fala nada. Está fumando, a coisa prejudicial provoca câncer. Sim ou não? Então a mesma coisa é a questão da pessoa ter um sentimento diferente do nosso. Não é por isso que a gente vai ter ódio, ter vingança, desejo de matá-lo, desejo de ofendê-lo, sentimento contrário contra aquela pessoa. Não, Deus não ensina assim. A palavra de Deus em Levítico 18, verso 22, ela dá uma explicação acerca desse assunto, só que você tem que falar com naturalidade. Não adianta você ofender a pessoa, martirizar a pessoa, humilhar. Isso não é de Deus. Deus é amor. Então você tem que conversar com a pessoa com educação. Nós tivemos amigos que eram, mas pelo entendimento que hoje eu tenho dentro da palavra, eu tenho que considerar todo mundo como meu semelhante. Eu não posso ser uma pessoa arrogante, opressora, uma pessoa bruta contra a pessoa que tem determinadas práticas que, ao meu ver, está errado. Por que ao meu ver? Porque você às vezes não gosta daquilo, você acha que a pessoa é obrigada a não praticar. Mas, de certa forma, tem muitos pecados também que a Bíblia combate, lá em Gálatas 5,19, aproximadamente 15 pecados, né? As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ira, discórdia, dissensão, facção, inveja, bebedice e glutonaria. Então, já pensou se eu for ficar irado com todos esses pecados que todos, 90% das pessoas praticam? Vou sair aí quebrando todo mundo? Não é assim, meu irmão. Tenha mais amor. Não vai ofendê-los, não. Mas apenas mostrar na palavra. Eu vou só ler você aí que ainda tem o desejo, o sentimento, por exemplo, você é um homem, você sente desejo por outro homem, você é uma moça, sente desejo por outra moça. Eu vou só ler algumas coisas e você vai analisar. Né? O amor é esse, a pregação do evangelho tem que ser com amor, não é ofendendo as pessoas. Veja lá, ó, 18 e 22 de Levítico. Não te deitarás com um homem como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Tem um ensinamento que o nosso irmão Moisés, na época, escreveu no livro de Levítico, que o homem, várias leis, não descobrir a nudez da filha, várias coisas, da irmã, da mãe, etc. Até chegar nessa parte, Levítico 18, verso 22. Não te deitarás com um homem
como se fosse mulher. Isso é uma abominação. Também vemos Levítico 20, verso 13. Se um homem dormir com outro homem, como se fosse mulher, ambos cometerão uma coisa abominável. Serão punidos de morte e levarão a sua culpa. Mas nós sabemos que isso foi na época de Moisés. Na nossa época de hoje, atual, Jesus veio. Jesus não aceita ninguém matar uma pessoa porque a pessoa cometeu um ato grave. É ou não é? Se fosse assim, ia lá na cadeia matar as pessoas que... Porque antigamente era olho por olho, dente por dente. Matou, morria. Roubou de alguém, bateu no pai ou na mãe, morria. E muitas outras coisas que eram praticadas. Falou heresia, morria. Hoje não, Jesus veio, morreu na cruz e deixou livre-arbítrio. Quem quiser entrar no céu tem que obedecer a palavra. Então nós não podemos por aí afrontar os homossexuais. Eles têm o mesmo livre-arbítrio que um fumante tem, tá? Uma pessoa que bebe pinga. Então você vai matar o pinguço? Que é isso, meu irmão? Não é assim, você tem que saber mostrar a palavra de Deus para as pessoas sem humilhar as pessoas na frente de ninguém, não precisa, pode chamar em particular. Romanos 1:26 agora. Vamos ver Romanos 1:26. Ao invés de fazer aquela baixaria toda, né, no plenário, falando mal, fazendo passeata contra, Deus não agrada nada disso. Deus quer que mostre a sua palavra. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Segundo Coríntios também 5:17 fala: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo. Enquanto a pessoa não quiser tomar decisão de seguir o evangelho, deixa ela fazer o que ela quiser. Ela quer ser lésbica, que seja, ela quer ser gay, que seja. Nós não temos nada a ver de afrontar essas pessoas, elas têm um livre-arbítrio. Agora, se a pessoa resolve seguir o evangelho de Cristo, ela vai clamar a Deus, vai pedir. A Bíblia diz que tudo que pedirdes com fé, crendo recebereis. A palavra está falando. Então, com a fé que ela vai manifestar diante de Deus, Deus pode libertar, tirar o desejo, colocar um outro desejo. Um exemplo, faz de conta que eu estou na condição deles, né? Como um gay, um exemplo. Senhor, tira esse mau sentimento que eu estou sentindo, esse mau desejo. Porque eu quero te adorar. A tua palavra está proibindo aqui em Romanos capítulo 1, verso 26. Levítico 18:22. Levíticos 20, verso 13. Senhor, por favor, ajuda eu conseguir mudar o meu sentimento. Deus, ele vai ouvir a sua oração. Com certeza, questão de tempo. A pessoa não vai chegando no evangelho e sendo liberto de uma vez. É paulatinamente, é constantemente, pedindo, clamando, Deus vai fazer algo. Vamos ver 1:26 de Romanos. Olha só. Por isso Deus o entregou a paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejo uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza e recebendo em seus corpos, com efeito, a paga devida ao seu desvario. Tá vendo aí? Então tá muito claro mesmo, as mulheres aqui tá falando que as mulheres deixaram o uso natural do contrário à natureza. E também os varões, semelhantemente, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha a seu erro. Então é questão de tempo, Deus os livrará de toda, porque a preocupação, meu irmão, preocupação, você que está me ouvindo, é que o céu existe, Deus existe. A Bíblia fala que existe também os demônios.
A Bíblia fala que um dia haverá o juízo eterno, que os homens vão ser julgados pela própria palavra de Deus, pela Bíblia. Está lá em 20, verso 8 em diante de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, verso 8. Então é questão de você se preocupar com a sua eternidade. Aonde você vai passar a sua eternidade, se é no céu ou se é no inferno, conforme diz Mateus 25, 41, Lucas 16, verso 22, Marcos 9, 43, Mateus 18, verso 8, Mateus capítulo 5, verso 29. Então, todos esses versículos aí estão realmente mostrando algo após a morte que é infelizmente inviolável, que é realmente fora da nossa capacidade de rejeição. Se eu falar que eu vou rejeitar o céu fazendo a vontade de Deus, tal, eu não vou conseguir rejeitar. Porque você estando fazendo a vontade de Deus, você alcança o céu. Querendo ou não, você alcança. E o inferno é a mesma coisa. Ah, eu não quero ir para o inferno. Mas se fizer aquilo que a palavra abomina, infelizmente não tem como escapar. E sugiro a vocês a ouvir os arrebatamentos de espírito. Tem um arrebatamento de espírito aí, se você digitar no YouTube, serva há 37 anos, serva do Senhor há 37 anos, teve a revelação do inferno. Coloca assim, vai aparecer uma senhorinha da cabeça branquinha e ela contando algo sobrenatural. Ela almoçou na mesa com o diabo, comeu na mesa com Satanás. Satanás estava ali, ó, e ela comeu. O diabo revelou 4 pecados capitais. Depois o Espírito Santo veio e mostrou para ela, não é só 4 não, ele falou 4, mas tá certo esses 4 que ele falou. Mas são 7 pecados capital que vai levar ao inferno. Infelizmente não é menosprezando e nem criando uma mentira para entristecer ou para até mesmo deixar você chateado, você que é homossexual. Infelizmente, um dos pecados que ela falou, que Deus revelou para ela, uma velhinha bem antiga lá de Brasília, é infelizmente a prática é uma desses 7 pecados capitais. Então que você peça a Deus que Deus venha te iluminar e fazer com que o seu sentimento seja conforme a vontade de Deus. Existe sentimento para tudo, sentimento de querer matar, sentimento de roubar, não é verdade? Sentimento de usar drogas. Todos esses sentimentos, se você pedir, Deus pode mudar e fazer de você uma nova criatura para a vinda do Senhor Jesus Cristo, que está muito perto, está mais perto do que nós esperamos. Que Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.